Olá, galera. Tudo bem com vocês? Então, o pessoal tem me pedido muito para gravar questões sobre a Ambima. E eu chamei das mais da Ambima. Ou seja, são algumas questões que recorrentemente caem na prova da Ambima. Seja do CEA, seja CPA 10, seja CPA 20, em todas as provas. Então, vamos lá. A primeira questão é sobre o Sistema Financeiro Nacional. Eu coloquei aí o tema para ficar mais fácil de você saber sobre o que a questão está se referindo. Então, aqui vai ter aquelas questões relacionadas aos órgãos, o CMN, o Bacen, a Comissão de Valores Imobiliários, né, a SUSEP, a Previc, tá bom? É isso que cai no Sistema Financeiro Nacional, que é o módulo 1. A pergunta que eu coloquei aqui é a respeito, fazendo uma confusão entre quem é responsável por definir a meta da inflação e a meta da Selic, né? Então, muito cuidado aqui, porque a meta, e ela tem uma palavrinha chamada no meio da questão, chamada respectivamente. Sempre que quer essa palavra respectivamente, quer dizer que ela quer a resposta em ordem, ou seja, primeiro tem que responder quem é o responsável por definir a meta da inflação, que é o CMN. A meta da inflação é aquela que nós temos como teto, ou seja, é o máximo que nós podemos atingir de inflação durante um período no Brasil, durante um ano, por exemplo, né? E a meta da taxa Selic é definida pelo Copom, né, lá no Banco Central. Então, a resposta certa aqui é a letra D, tá joia? Olha só, CMN e Copom. Não é a letra A, porque a letra A está invertida. E a letra B e a letra C não tem nada a ver com o contexto. Beleza? Vamos para outra questão. Essa aqui é relacionada à Ambima. Cai muitas questões sobre os códigos da Ambima e também sobre a Ambima. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre, e essa questão é uma questão grande, uma questão que tem 3 alternativas e você tem que ver qual está certo, qual está errada, e aí depois escolher a alternativa correta lá embaixo. Então, assim, precisa muita atenção. Vamos tentar ler cada uma delas e responder. Primeiro, representa os interesses dos seus associados, na sua maioria, bancos de investimento, gestoras, corretoras e cooperativas de crédito. Muito bem, a Ambima é uma entidade que, na verdade, a formação dela é uma associação, ela não é um órgão do governo, e ela é composta aí pelas instituições financeiras. Foram as próprias instituições financeiras que montaram a Ambima para autorregular, além das regras da CVM, as suas atitudes ou o seu trabalho relacionado aos investimentos. Então, a número 1 está certa. A número 2 está dizendo assim: é um órgão de autorregulação que regula as atividades dos associados ou de quem adere, né, aos códigos da Ambima, adotando normas mais rígidas do que impostas pela legislação. Por mais que esse adotando normas mais rígidas possa ser assim, poxa vida, mas então ela cria leis mais duras do que a própria CVM? Na verdade, não. Na verdade, ela cumpre e segue todas as regras da CVM, né, e cria alguns códigos de autorregulação que, dessa forma, trazem mais algumas atribuições para as instituições financeiras cumprir, além das leis criadas pela CVM. Ou seja, a Ambima não cria legislação, então, neste caso aqui, a 2 também está certa. A número 3 já começa errada, porque não é um órgão do governo. A Ambima é uma associação, como eu já disse na número 1. Então, a número 3 está errada, né? O restante, elabora a autorregulamentação, também não tem nada a ver, né? Não elabora a regulamentação. Quem faz isso é a CVM. Então, a resposta certa aqui é 1 e 2, letra A, tá bom? Fique esperto nas questões dos códigos de autorregulação para a distribuição de produtos de investimento da Ambima, principalmente que cai na CPA 20 e na CEA. Outra questão que cai na prova é sobre tipos de investidores. E nós temos investidores qualificados e investidores profissionais, além de todos os investidores considerados de varejo, que são os investidores que não se enquadram nessas duas categorias e nem como investidor residente, não residente. Então, nós temos aqui a pergunta: me dê um exemplo de investidor qualificado. Letra A, banco múltiplo. Letra B, todo investidor pessoa física com mais de 1 milhão. Todo investidor pessoa jurídica com mais de 1 milhão. E letra D, todo investidor pessoa física ou pessoa jurídica que tenha mais de 10 milhões. Muito bem. A letra B, C e D estariam certas se eu tivesse uma complementação assim atrás, que atestem por escrito que conhecem o mercado financeiro, ou seja, que assinam um termo de investidor qualificado. Se a questão não trouxer esta afirmação, não está certa a resposta, tá bom? Não basta, ou seja, um investidor, pessoa física ou jurídica, não basta que ele tenha o volume financeiro, ele precisa assinar o termo também.
Então, a letra A é a correta. Por quê? Porque um banco múltiplo, um banco de investimento, uma entidade de previdência, um fundo de investimento, são investidores profissionais. E todo investidor profissional também, automaticamente, ele é qualificado, porque ele está acima do investidor qualificado. Então, resposta certa, letra A. Precisa um pouco de análise, mas é só prestar atenção que não tem a assinatura do termo que você já mata, que é a letra A. Tá bom? Entendeu? Vamos lá, então. Continuando. Questão sobre controles internos. Muito bem. Controles internos também, módulo 2 da CPA 20, né? Cai muito na prova. E estão os controles internos. A pergunta diz assim: os controles internos cujas disposições devem ser acessíveis a todos os funcionários da instituição de forma a assegurar que sejam conhecidas a respectiva função do processo e as responsabilidades atribuídas aos diversos níveis da organização devem prever o quê? Muito bem. Às vezes o aluno me pergunta, professor, mas essas perguntas, isso que está na pergunta está certo? Sim, está certo. Ele está afirmando isso, mas ele quer saber o que os controles internos devem prever. Para que servem os controles internos, afinal? Que todas as instituições devem ter. E é uma pergunta também um pouco mais extensa, né? E requer de nós muita atenção. Mas eu vou mostrar para vocês que é muito fácil de você matar a questão certa aqui, ó. Primeiro, letra A. A existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para os mantidos em meio eletrônico. Essa pode estar certa. Não tem nada que anular ela. Letra B. Promoção dos funcionários mais competentes para ocupar cargos importantes nos setores de controladoria. Gente, isso é uma política da empresa, da instituição financeira, mas não faz parte dos controles internos. Isso não tem nada a ver com controles internos. Se a empresa vai promover e que realmente promove, é função de outras áreas. Terceiro, letra C. A inexistência de canais de comunicação que assegurem aos funcionários, segundo o correspondente nível de atuação, o acesso a confiáveis, tempestivas e compreensíveis informações consideradas relevantes para suas tarefas e responsabilidades. Cara, se tem uma coisa que os controles internos batem muito na tecla, é que a comunicação tem que ser para todos os funcionários e tem que partir, implementação e implementação tem que partir da diretoria. Então, cara, tem que ter informação. E aqui está dizendo a inexistência da informação. Então, essa palavra inexistência anula a letra C. Joia? Letra D. A avaliação anual dos diversos riscos associados às atividades da instituição. Sim, tem que ter avaliação dos riscos associados à atividade. É por isso que os controles internos auxiliam e a auditoria interna faz parte dos controles internos para isso. Mas ela tem que ser periódica, mensal, diária, semanal, semestral, não anual, tá certo? Quando precisa ser feito, tem que fazer. Então, resposta certa, letra A, né? Fazer testes periódicos. Então, a letra A já anula a letra D, na verdade. Então, você percebe que a questão parece difícil, parece longa, mas lendo as alternativas, a gente mata ela de maneira fácil. Bora para outra questão? Então, presta atenção, hein? Lavagem de dinheiro. Com relação às comunicações ao COAF, né? Tem várias coisas que nós temos que comunicar ao COAF, que é o Conselho de Administração Financeira, responsável aí por aplicar penas e por receber as informações relativas aí a indícios de lavagem de dinheiro nas instituições financeiras. O que nós temos que comunicar enquanto instituição financeira para o COAF? Operações suspeitas se igual ou maior que 10 mil? Sim, é verdade. Operação suspeita se igual ou maior que 10 mil. Menor que 10 mil não está na legislação, mas é bom ficar de olho, né? Mas então, resposta número 1, certa. Questão número 2. Operações de um mesmo conglomerado e suspeitas iguais ou acima de 10 mil dentro do mês. É a mesma da questão A, só que aqui ela está envolvendo o conglomerado. Por exemplo, o que é um conglomerado? Um grupo econômico, né? Tem a empresa maior e tem as empresas menores que, de repente, o sócio seja majoritário numa e minoritário na outra. Então, acaba que faz parte do mesmo grupo econômico e faz movimentações acima de 10 mil dentro do mês. Essas informações devem ser repassadas ao COAF. Resposta número 2, certa também. Então, 1 e 2 estão certas, né? Então, ali, ó, a 1 está certa, mas as 4, vamos olhar as alternativas. É claro que às vezes você não sabe a resposta certa, a gente tem que apelar para as alternativas e tentar por eliminatória. Também é uma técnica, por que não, né? Mas aqui, olha, a questão 1 não me salva, porque eu tenho as 4, né? Nas 4 alternativas eu tenho a alternativa 1. A alternativa 2, se eu disse que a 2 está certa, eu já elimino a A,
e a D, que não tem a 2, beleza? Então ficou mais fácil. Eu fico entre a B e a C. Então, para matar a C, eu preciso só saber se a 3 está certa ou se a 3 está errada. Muito simples, né? Nem tanto, né? Era isso que eu estava precisando saber. Então, vamos lá. Questão 3. Operações não suspeitas de saque em espécie, em dinheiro, abaixo de 49.999. Galera, se ela não é suspeita, não tem que fazer nada. Beleza? Só as suspeitas acima de 10 mil que devem ser comunicadas ao COAF, né? E as transações, todas elas acima de 50 mil. Por isso, desse valor 49.999. Porque se fosse 50 mil, mesmo não sendo suspeita, aí sim eu teria que comunicar. Fica esperto, então. Letra B, 1 e 2, questão certa. Partiu para a próxima questão. Heurísticas. Olha que palavra legal. Heurística significa atalho mental, né? Significa regra de bolso, significa algumas manias, vamos dizer assim, que o ser humano tem para tomar decisões que nem sempre levam ele para o caminho correto, tá bom? No meu curso eu dou alguns exemplos sobre o que são heurísticas e exemplifico cada uma das principais que caem na sua prova. Aqui o objetivo é eu explicar esta questão. Empresa América é indiciada na Operação Lava Jato, os investidores vendem suas ações e elas caem mais de 8% no dia seguinte. Os investidores desta empresa estão agindo segundo qual heurística? Disponibilidade, representatividade, ancoragem ou aversão à perda? Primeiro, letra A. Letra A, a disponibilidade diz o seguinte, que o investidor age pelas informações recentes que ele tem na sua memória. Ou seja, ele ficou sabendo que a empresa foi pega na Lava Jato e ele tem ações daquela empresa, a tendência é ele vender imediatamente por conta daquela informação. Ele não quer nem saber se a empresa deu lucro, se a empresa está bem, se a empresa vende para caramba, se o segmento é bom. Ele fica desesperado e vende porque ele sabe que as ações vão cair. Ele tomou a decisão baseado numa informação que ele tinha disponível naquele momento. Se está certo ou se não está certo, não sei. Mas, às vezes, as heurísticas, os atalhos mentais, nos induzem a erro. Tá certo? Então, letra A é a resposta certa. Vamos para mais uma questão. Questão sobre índices de inflação. Vamos considerar o seguinte. Nós temos dois índices de inflação, o IPCA e o IGPM. Essa questão vai falar do IGPM, que é a prévia da inflação. Tá joia? E o IGPM é constituído por três outros índices, né, que você já sabe. O IPA, 60%, o IPC, 30% e o INCC, 10%. Ou seja, eu considero um pouco de cada segmento, seja atacado, consumo e construção civil, para compor um novo índice que vai me representar uma prévia da inflação antes de sair o IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil. Muito bem, dado esse conceito, nessa questão nós temos o seguinte comentário. O IPA, que é o atacado, registrou alta de 0,22% no mês e o IPC registrou queda. Lembra que eu falei que os dois compõem o IGPM? A partir dessas informações, ele vai me fazer alternativas aí, querendo saber o que vai acontecer com o IGPM. Antes de eu ir para as alternativas, raciocinem comigo. Se o IPA tem uma participação maior de 60%, há que se pensar que se ele subiu, o IGPM também vai subir, né? Considerando que o outro índice, o INCC, permaneceu estável. Tá? Então, é isso que você tem que analisar aqui, é o peso. Se o IPA tem um peso de 60 e o consumo tem um peso de 30, você tem que esquecer que os dois ali têm o mesmo valor, porque senão você vai para a alternativa D. Qual que é a alternativa D? O IGPM permaneceu estável. E não é isso que aconteceu. Não é porque um aumentou 0,22 e o outro caiu 0,22 que o IGPM vai ficar estável. Não. Por quê? Porque o IPA tem um peso maior de 60%, então a alternativa certa é a B. Se o INCC permanecer estável, o IGPM registrou alta. Alta por quê? Cara, porque 60% de 0,22 é mais do que 30% de 0,22. Simples assim. Tá bom? Beleza? Tá entendendo? Tá bom? Então, se tá bom, vamos ver mais uma questão. Partiu para política monetária. Assunto também aí do módulo 3 da CPA 20, assunto da CE. Então, vamos lá. Quando a inflação tende a subir além da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, o que o Bacen faz? O que o Bacen faz? Cara, política monetária é justamente as ações que o governo toma para tentar controlar a inflação, ou seja, deixar a inflação dentro da meta, certo? E também
ele usa a taxa de juros para fazer isso, né? Mas também o ideal é que a taxa de juros não se eleve demais, porque isso torna o dinheiro mais caro para as empresas investirem e para as pessoas comprarem. Muito bem, se a inflação está subindo, o governo tem que fazer alguma coisa para controlar. O que ele pode fazer? Ele usa 3 instrumentos. Open Market, que é compra e venda de títulos públicos, ou ele usa o instrumento do redesconto, ou ele usa um instrumento do depósito compulsório. Tá joia? Qualquer coisa, olha lá na apostila, esses conceitos tem todos lá. Mas agora eu quero responder essa questão para você. Se a inflação está subindo, cara, se a inflação está subindo, o governo, geralmente, ele tem que fazer 2 coisas. Ele pode fazer 2 ou 3 coisas, né? O que ele pode fazer? Tirar dinheiro da economia, ou seja, reduzir a liquidez. E como que ele faz isso? Ele pode aumentar o compulsório, ele pode comprar título público, ou ele pode aumentar a taxa do redesconto, certo? Então, são essas 3 coisas que ele pode fazer. Dessa forma, eu já respondi a questão, né? Então, vamos lá. Ele tem que aumentar alguma coisa, né? Ele não pode reduzir. Então, vamos lá. E vai aumentar o compulsório? Sim. Mas vender títulos públicos para a população? Né? Na verdade, se eu vendo alguma coisa para alguém, eu vou precisar receber, né? Então, resposta certa, letra A, né? Acho que eu tinha falado o contrário antes, né? Mas é vender títulos públicos, né? Por quê? Para tirar dinheiro da população, para não deixar as pessoas irem às compras e aumentar o consumo, né? E isso pode levar aí a nós termos mais problemas de inflação. Então, eu vendo títulos públicos para a população, tá certo? Então, eu vou aumentar o compulsório e vender títulos públicos. Por que a B não está certa? Porque ela está falando de diminuir, e eu não vou diminuir nada. Por que a C não está certa? Porque a C está falando de comprar títulos públicos. E a D não tem nada a ver com peixe aqui, porque está falando de diminuir o compulsório também. Beleza? Muito bem. Próxima questão. Custo do capital, conhecido também como WACC, né? Que é o custo médio ponderado do capital, a relação entre capital próprio e de terceiros. E todas as empresas têm que pegar empréstimos ou usam recursos, e elas têm 2 opções para usar recursos, ou dos sócios ou de terceiros, que pode ser do sistema financeiro. A pergunta aqui é o seguinte: uma empresa está reduzindo o seu capital próprio, ou seja, os sócios estão investindo menos dinheiro, e aumentando terceiros, ou seja, estão buscando mais dinheiro nos bancos. Qual que é a consequência dessa atitude? Bem, em geral, os sócios, eles, quando investem na empresa, eles querem um retorno maior, ou seja, o custo do capital é maior em relação ao sócio do que em relação ao banco. Então, se essa empresa está reduzindo o seu capital próprio, ela, na verdade, está reduzindo o seu custo. Porém, ela está se alavancando mais, ela está aumentando o seu risco. Então, resposta certa, a letra A. Ela está reduzindo o seu custo do capital, mas ela está aumentando sua alavancagem, o seu risco, ela está aumentando o seu endividamento junto ao mercado. Tá joia? Beleza, então. Questão sobre derivativos. Derivativos têm opções, swap, contrato a termo, contrato futuro, lembra-se? Muito bem, aqui eu trouxe uma questão sobre contrato de opções, uma transação no mercado de derivativos. Então, a pessoa pode fazer uma opção de compra ou uma opção de venda. Aqui eu trouxe uma opção de compra, né? Vamos supor que o comprador pagou R$4. Ele pagou um prêmio de R$4 para comprar o direito de comprar uma ação da Petrobras no futuro por 52, que hoje está valendo 50. Suponhamos que no vencimento da opção, todas as opções têm vencimento, né? Ela pode ser europeia, americana, tal. O valor da ação no mercado à vista está cotado a 60. Ou seja, a ação estava a 50, aumentou para 60, beleza? Bem, primeira coisa, quando a ação aumenta de valor, quem comprou, na verdade, sai ganhando dinheiro, porque o comprador sempre acredita na alta do preço e o vendedor acredita na queda, né? Então, é nisso que eles apostam nesse mercado. Muito bem. Nós temos aí 4 alternativas. Primeira, o comprador terá um lucro de R$4. Vamos ver se isso é verdade. Olha só. O comprador, na verdade, quem comprou a ação, ele teve ele vendeu a ação, né? Ele comprou a ação por 52, né? E aí ele pode vendê-la por 60. Então, 60 menos 52, ele teve um lucro de 8. Porém, ele pagou R$4 de prêmio, lembra lá no começo que eu falei, pela opção. Então, 8 menos 4, 4, o comprador teve um lucro de R$4. Show de bola. R$4 por ação. Então, a primeira está certa. Se a primeira está certa, a letra D não é. Segunda, o vendedor terá que entregar a ação por R$52.
Sim, isso é verdade. Por quê? Porque o comprador vai exercer a opção, que o comprador pode não exercer. E quando que ele não exerce? Se tivesse abaixado de 52, daí ele não teria vendido, se o preço tivesse caído, daí ele não teria exercido e o vendedor ficaria com o prêmio. Desta forma, como o comprador vai exercer, o vendedor tem que vender a ação por 52. Você vai falar, Cláudio, mas isso não valeu a pena? Como é que o vendedor vai vender um negócio que vale 60 por 52? Porque ele fez um contrato de opções na bolsa com o comprador e ele tem que honrar o contrato, tá certo? Se acontecesse o contrário, o cara que comprou, se acontecesse o contrário, né, da ação ter baixado, ele teria perdido R$ 4 também por ação. O comprador teria perdido esse prêmio, né? Então, pode acontecer, é uma aposta, na verdade, que pode acontecer as duas situações, ou sobe ou cai, né? As únicas duas situações que podem acontecer. Então, se vier contra você a operação, infelizmente, não aconteceu o que você estava prevendo. Então, a número 2 também está certa. A número 3, o comprador vai exercer o contrato de opções de compra das ações. Sim, isso eu já respondi na 2. O comprador vai exercer sim, porque ele é favorável, né? O comprador que decide se vai exercer ou não. Se ele não exercer, a única coisa que ele perde é o prêmio, né? Mas nesse caso vale a pena porque ele vai ter um lucro aí de R$ 4. Então, a 3 também está certa. Então, a 1, a 2, a 3 estão certas. A 4, o vendedor terá um prejuízo de R$ 8. Na verdade, não. O vendedor, na verdade, ele vai ter um prejuízo de R$ 4. Por quê? Porque o vendedor tem que entregar por 52, né? Mas como ele recebeu 4 pelo prêmio, então, ele 60 menos 56, ele vai perder só R$ 4, né? É como contabilidade, né? Tem que fechar, né? Um perdeu 4, o outro ganhou 4, certo? É uma questão de simetria. Resposta certa, letra B, 1, 2 e 3, beleza? Aqui eu fiz uma memória de cálculo para que eu possa explicar essa questão, mas é nada mais, nada menos do que eu já falei para você agora. Então, o comprador exerce porque o preço à vista está maior e o vendedor é obrigado a vender as ações por 52, mesmo tendo um prejuízo de R$ 4. Beleza? Outro assunto que cai na prova é sobre recibos de depósitos, conhecidos como ADRs e BDRs, tá bom? Os ADRs são negociados na Bolsa Americana, né, de empresas de outros países, e os BDRs são negociados na Bolsa Brasileira de empresas de outros países. Então vamos lá. Um investidor americano comprou um ADR na Bolsa Brasileira, certo? Podemos afirmar que esse investidor remeteu recursos para o Brasil para comprar as ações? Veja bem, o ADR e o BDR foi criado justamente para evitar, não é para evitar, mas para tornar mais fácil o acesso para o investidor a compra de produtos ou de ações de empresas de fora do seu país, sem precisar mandar dinheiro para o exterior e sem precisar abrir uma conta numa corretora daquele país. Então, a letra A está errada, ele não remeteu recurso para ninguém. A letra B tem os mesmos direitos que o acionista que comprou as ações da empresa X no Brasil? Opa, essa sim, essa está certa. Porque a empresa, quem compra um ADR ou um BDR, ele também torna-se acionista da empresa e tem os direitos a receber dividendos, juros sobre capital próprio, participar de bônus de subscrição, bonificação e tudo mais, entenderam? É a mesma coisa que ele se fosse um acionista daquela empresa lá no país de origem, né? A terceira, comprou um título de dívida emitido pela companhia no exterior. Não, na verdade não, né? O ADR e o BDR está atrelado às ações da empresa. Um título de dívida seria ele comprar uma debênture dessa mesma empresa e não foi isso que a questão pediu. E a letra D, ele investiu em um título emitido por um banco brasileiro com lastro em ações de uma companhia americana. Nada a ver também, está fora de questão. Próxima questão é tributação em fundos. Cai pra caramba e eu trouxe essa questão porque sempre tem questões sobre tributação em fundos nas provas. Um fundo que possui menos de 67% em ações, que fica aplicado por 20 dias, cobra quais impostos, respectivamente? Olha aí a palavra respectivamente de novo, ou seja, em ordem, né? Primeiro, galera, fundos de ações são aqueles que têm mais de 67% em ações. E aí não tem IOF e o imposto é 15%, beleza? E não tem come cotas. Menos de 67 quer dizer que ele é um fundo normal, ele não é um fundo de ações. Então vai cobrar imposto IOF e imposto de renda, nesse caso aqui. Por quê? Porque ficou menos de 30 dias aplicado. Se ficou menos de 30 dias, vai cobrar IOF. Quando cobra IOF, cobra primeiro o IOF, depois o imposto de renda. Quanto que vai cobrar aqui do imposto de renda?
Depende da tabela, depende do prazo de permanência. Como é 20 dias, vai cobrar 22,5%, porque até 6 meses cobra 22,5% sobre o rendimento. Tá joia? Isso fica naquela tabelinha lá que nós temos que estudar também. E a outra questão é sobre classificação CVM. Nós temos duas classificações de fundos na prova. A classificação CVM e a classificação Ambima. Aqui a pergunta é sobre a classificação CVM. Os fundos dessa classe, eles são classificados... Então, a pergunta é a seguinte. Os fundos de investimento classificados como cambial, renda fixa e ações de acordo com a CVM são diferenciados de acordo com seus riscos? Sim, isso mesmo. Exatamente, né? Fundos de ações são mais arriscados do que de renda fixa e do que cambial. Então, eles são divididos de acordo com os seus riscos, tá certo? São diferenciados com relação ao administrador? Não. Possuem as mesmas regras de tributação? Também não, porque ações tem 15% e os outros seguem a tabela, que a tabela vai de 15% a 22,5%, né? E não pode ser destinado a investidor qualificado. Isso também não é verdade, porque dependendo do tipo de fundo, ele é destinado sim a investidor qualificado. Isso depende do regulamento do próprio fundo. Tá joia? Outra questão é sobre previdência, que é um assunto que cai na prova, né? Previdência complementar privada, né? Um cliente contratou um plano de previdência complementar do tipo PGBL, né? PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, indicando sua esposa como beneficiária. Passados 20 anos, com um montante acumulado de 500 mil, ele resolveu transformar o seu plano em renda e contratou a renda mensal temporária por 10 anos. Após 3 anos de contratação, ele faleceu. Nesse caso, a sua esposa recebe o benefício mensalmente reversível aos menores, não recebe mensal, apenas o montante acumulado dos 7 anos restantes, ou não receberá a renda mensal, não sendo devido nenhum valor ao beneficiário. Gente, letra D é a resposta correta. Por quê? Porque o temporário, a renda mensal temporária, ela é contratada apenas para o participante. Se ela cessa com o falecimento do participante. Eu acho que aqui tem uma explicação, uma justificativa. Então, esse benefício cessa com o falecimento do participante, não fica para ninguém. Ah, mas para quem vai ficar o dinheiro? Vai ficar para o banco, vai ficar para a seguradora, né? Se o cliente quisesse deixar um recurso para os beneficiários, ele teria que contratar um outro tipo de renda, tá certo? Como, por exemplo, renda mensal por prazo certo. Tá joia? Outra questão é sobre a curva de Gauss, módulo 7 da CPA 20, também cai na CEA, né? Nós temos aqui o estudo da probabilidade. E curva de Gauss fala o seguinte, trabalha muito com média e desvio padrão. Então, nós temos que entender este conceito primeiro. Um investimento com média 6 e desvio padrão 3. Então, nós temos 3 é o desvio padrão. Qual a probabilidade de obter um rendimento entre menos 3 e 15, tá certo? Então, nós temos lá, na curva de Gauss, que quando eu utilizo um desvio, a resposta é 68%. 2 desvios, 95%. 3 desvios, 99%. Sempre assim, tá certo? Então, eu tenho que pegar e somar 1, 2 ou 3 desvios e diminuir 1, 2 ou 3 desvios a média. Qual que é o nosso desvio aqui? 3. O número 3, eu tenho que somar ele 1, 2 ou 3 vezes a média para conseguir a resposta aqui, certo? Qual o número que somado à média eu consigo menos 3 e 15? Qual o número que somado à média eu consigo menos 3 e 15? Né? Se a média é 6, para mim conseguir 15, eu tenho que somar o número 9. Né? Para mim chegar no número 9 com um desvio padrão de 3, eu tenho que somar 3 desvios, correto? Se eu somar, então, 3 mais 3 mais 3 dá 9, mais 6, 15, certo? 6 menos 3, menos 3, menos 3 dá menos 3. Ou seja, menos 3 e 15, eu usei 3 desvios. Segunda curva de Gauss, se eu usei 3 desvios, a resposta é 99%. Qual a probabilidade de obter esse rendimento, então? 99%. Beleza? Muito bem, galera. Olha só, espero ter explicado bem essa questão para você, tá certo? Então, é assim que funciona. Olha, eu somo 3 vezes e diminuo 3 vezes para chegar nesta resposta. Falando um pouco sobre riscos, né? Nós temos risco de liquidez, risco de mercado, risco de crédito, e aqui eu vou falar um pouco sobre o risco de liquidez, que é o risco de eu não conseguir vender alguma coisa por um preço justo no momento que eu quero. Entre uma ação da Petrobras, que tem uma alta liquidez, né? Fácil de vender, e uma ação da Paranapanema, que é a Penam 4, qual possui o maior risco de liquidez?
Ou seja, e qual possui maior liquidez, respectivamente? Muito bem. Bem, eu já falei, a Petrobras, gente, tem maior liquidez. Por quê? Porque é mais fácil de vender. Então, ela tem um risco menor de liquidez. Beleza? Se eu quero saber, respectivamente, então, qual que tem maior risco de liquidez? A Panam. Por quê? Porque ela tem mais dificuldade em vender. E a Petrobras tem, então, a maior risco de liquidez, a Panam. E a Petrobras tem maior liquidez. Por quê? Porque é mais fácil de vender. Você coloca uma ordem da Petrobras na bolsa, rapidinho ela acontece. Da Panam pode demorar algum tempo a mais, porque pode não aparecer compradores ou vendedores interessados nela, justamente pelo fato de não ter tanta liquidez, beleza? E isso pode interferir na formação de preços. Galera, é assim que funcionam as minhas aulas, é assim que eu explico as questões. Eu convido você a acompanhar aí no meu canal os meus vídeos sobre esses assuntos aí, onde eu explico os conceitos. Porque além da gente estudar para a prova, através desses simulados, é muito interessante a gente entender o conceito. E aqui eu não trouxe muitos conceitos, apesar que eu expliquei nas entrelinhas algumas coisas. Mas o objetivo aqui era só resolver questões que caem na prova da Ambima. Falando em questões, hoje eu não vou responder estas questões neste vídeo aqui para você, mas eu vou deixar aqui como uma tarefa de casa, né? No meu material eu sempre disponibilizo atividades adicionais, que eu chamo de atividades essenciais. E essas atividades, essa atividade aqui é de verdadeiro ou falso, muito relacionado com o módulo 4 de derivativos, que é um módulo bastante difícil, né, para estudar. Deixo aqui como tarefa para você fazer esta atividade de verdadeiro ou falso, envolvendo essas questões, e aqui no final eu já te deixo também o gabarito da questão. Então, faça o exercício, depois você volta o vídeo e veja se você acertou ou se você errou, e principalmente entendam por que você acertou e por que você errou, tá bom? Fico à disposição, um forte abraço do professor Cláudio e até os próximos vídeos.